Bom, gente, vocês já viram meus cabelos brancos. Formei em 1966, na Universidade Federal de Minas Gerais. Passamos época de muita conturbação. Em 62, no Congresso Nacional da UNE, no Rio de Janeiro, enquanto falava o famoso Santiago Dantas, adentrou lá no hotel Estandinha, onde estava sendo realizado aquele congresso, a cavalaria armada no Carlos Lacerda, espalhando bomba lacrimogênea dentro do prédio. Ali nós já sentíamos que a situação realmente brasileira, política brasileira, não era tranquila, conquanto tanto o Jânio Quadros quanto o João Goulart tentaram mudar aquela história de domínio do poder econômico e dos privilégios. Sem dúvida nenhuma, 64 chegou, todos vocês sabem, né? O famoso discurso do João Goulart, na central da avenida lá no Rio de Janeiro, e logo veio o golpe de 31 de março de 1964. Naquele dia eu estava em Fortaleza, no curso do professor Paulo Freire, que revolucionava a educação brasileira, principalmente com o foco de atender os alienados, aquele povo, grande maioria do povo brasileiro, que não tinha acesso a qualquer tipo de cultura. Era a alfabetização de adultos, e que ele teve uma experiência em Angicos, no estado de Pernambuco, onde ele alfabetizou uma turma em 40 horas. Parece incrível, mas isso aconteceu. Qual era a teoria do professor Paulo Freire? Primeiro, conscientizar o cidadão. Segundo, politizar o cidadão. Terceiro, alfabetizar. Esta a grande trilogia da educação, e que nós hoje, em pleno 2014, ainda não temos. Lamentavelmente, nós estamos vivenciando que grande parte do estudantado brasileiro não tem consciência política do seu papel. Não sabe o que está fazendo. Está querendo um diploma para enriquecer ou simplesmente para se autopromover. Nós, estudantes brasileiros, temos uma dívida com o povo brasileiro. Isto é fundamental para nós todos, tanto os que estudaram e estudam nas escolas federais, como para aqueles que estudam nas escolas privadas. Vocês pagam, sem dúvida nenhuma, mas graças a um programa inovador, implantado no Brasil em 2002, ou a partir de 2002, o ProUni e outros benefícios que nasceram, o filho do operário pode hoje frequentar uma universidade. O filho do camponês pode hoje frequentar uma escola técnica. Isto é fundamental e nós todos temos que divulgar a todos os campos, não só divulgar, como tentar fazer isto uma realidade. Nós estudantes de direito, nós profissionais do direito, somos responsáveis
formação da opinião pública brasileira. O estudante de direito tem muito mais responsabilidade, muito maior responsabilidade do que simplesmente advogar, julgar ou ser Ministério Público. Vejam bem, o Brasil precisa de muito mais do que simplesmente competência jurídica. Precisa de consciência jurídica, precisa de consciência democrática, democracia no mais estrito e total fundamento. Nós não podemos imaginar mais que nós vamos viver subjugados a um critério de prioridades, de privilégios, de classes política, do judiciário, fundamentalmente desses dois, política e judiciário. Nós temos que acabar com os grilhões dessa oligarquia que impera de uma forma grosseira, autoprotetora e que impede o povo realmente de dizer aquilo que pensa. Nós temos, estudantes de direito, um compromisso muito maior, gente. Nós temos que estar nas ruas, nós temos que estar nas tribunas, nós temos que estar nos processos, dizendo aquilo que realmente precisa ser dito. Não para defender coisas pessoais, direitos pessoais. Nós temos que pensar na coletividade. E só assim um país pode desenvolver de uma forma correta, séria, humana e justa. A justiça social que nós queremos para o Brasil não é a do privilégio de uma aposentadoria eterna para quem milita, por exemplo, no judiciário durante 4, 5 anos e que aposenta, ou que comete infrações gravíssimas, é cassado, é aposentado como magistrado e vai continuar o resto da vida recebendo todos os seus salários como se nada tivesse acontecido. Nós temos que pensar muito em fazer realmente uma reforma política nesse país. E cada um de nós, vocês aqui são poucos nessa plateia hoje, mas cada um de nós, cada um de vocês tem voz, tem direito a falar, tem pensamento. E todos os movimentos políticos do mundo, historicamente, nasceram exatamente das pessoas, da individualidade, da juventude, do intelectual, do pensador. É a palavra a grande força que nós temos. E é esta palavra que vocês vão usar, não só dentro da escola, mas na vida pública, na vida pessoal, na rua. Nós temos que mostrar e viver, não só mostrar. Não é fácil o que eu digo e não faço o que eu faço. Nós temos que fazer realmente, tomar atitudes em prol de uma justiça social real, de oportunizar ao povo pobre condições de trabalho, condições de aprendizagem, condições de exercer a cidadania. E é assim que nós vamos divulgar a nossa ideia. É assim que nós vamos fazer o bem, não só para os outros, mas para nós mesmos. Nós nos sentimos bem quando conseguimos levar alguém a um determinado ponto que pretendia, que sonhava. Isto é muito mais do que simplesmente ir para um jornal e sair dizendo que fulano não presta, que o governador não presta, que o presidente não presta.
O Brasil, nos últimos meses, ou em um ano, não falou, a imprensa brasileira não falou em outra coisa, a não ser julgamento do mensalão. No entanto, o Supremo está abarrotado de processos de altíssima relevância que não são julgados. Não quero dizer que não tivesse que julgar mensalão, sim. Mas por que não julgar também outros processos, algumas ações diretas de inconstitucionalidade que têm repercussão para toda a população brasileira, que estão lá na gaveta há 2, 3 anos? Por que não se pune um ministro, ou um desembargador, ou um juiz que não julga nos prazos do Código de Processo Civil? Nós, advogados, e as partes são punidas se não cumprir o prazo de 1 minuto, às vezes. No Código Eleitoral tem prazo de 3 minutos, de 2 dias. Porque eu digo 3 minutos porque tem atos no Código Eleitoral que você, se não tomar a atitude e não fizer o protesto na hora, passou. Entretanto, o magistrado não. O Ministério Público também não. Eles abusam dos prazos. Vem com a alegação de que tem muito serviço. Congresso Nacional a mesma coisa. As câmaras estaduais, as assembleias, deputados que ganham fortunas e que comparecem às vezes 3, 4 vezes, 5 vezes por mês. Enfim, nós precisamos realmente divulgar que o Brasil tem que mudar. O Brasil precisa mudar. Senão, democracia é uma farsa. É apenas para inglês ver. Não é verdadeira. Não é justa. Nós, quando em 64 discutíamos e brigávamos por uma justiça social real, nós não estávamos preocupados se aquilo estava ou não previsto na Constituição. Nós estávamos preocupados, sim, que a democracia só poderia ser vivida por quem tivesse comida, por quem tivesse saúde. E 90% da população brasileira não tinha comida. Para vocês terem uma ideia, em 66, menos de 1% da população brasileira entrava numa escola superior. Nós brigávamos por isso. Nós brigávamos por isso. Mas as forças dominadoras do capital, do privilégio, não aceitavam isso. E isso foi exatamente aquela marcha que o William acabou de fazer. Tentaram ressuscitar uma marcha pela família, democracia e direito de propriedade. Nós todos defendemos a propriedade, sim. Eu sou proprietário, você, todo mundo tem o direito. Mas não abusar da propriedade em detrimento da pobreza dos outros. Nós temos que ser justos. Nós temos que procurar fazer alguma coisa e cada um de nós pode fazer alguma coisa. É só querer. É assumir a responsabilidade de fazer. Eu cito 3 coisas rápidas para vocês. Eu, juntamente com alguns poucos, raríssimos advogados em Minas Gerais, tivemos a ousadia de advogar para preso político em 64. 66, foi quando eu formei, até 77, 78. Fomos poucos. Fomos poucos os aventureiros que enfrentar polícia do DOPS, do SNI,
enfim, de toda ordem, que queriam abafar, estrangular os estudantes e os operários conscientes desse país. Eu vou contar 2 casos. Afonso Maria da Cruz foi um colega nosso, no escritório. Estávamos nós na 4ª auditoria militar, em Juiz de Fora, naqueles processos extensos, onde nós denunciávamos torturas, dávamos os nomes dos torturadores durante as falas, e chegou lá, num determinado momento, um oficial do Exército, juntamente com mais uns 4 ou 5, não me lembro, pediu licença à junta, que ele chamava junta julgadora, que era composta de um juiz togado e 4 militares. Pediu licença, disse: nós viemos buscar o doutor Afonso Maria da Cruz. Ele estava fazendo sustentação oral na hora. Foi concedido, retiraram o Afonso e levaram preso. Ficou 8 dias incomunicáveis. Na época, eu procurei a Ordem dos Advogados e a resposta que eu tive do presidente da Ordem, no fórum, lá na Rua Goiás: então eu vou tentar conversar com o general para ver o que pode ser feito. Eu disse: presidente, nós não estamos querendo favor de ninguém, não. Nós estamos querendo uma atitude da ordem. Muito obrigado, e saí. Evidentemente, trabalhamos e conseguimos conversar com o Afonso 7 dias depois. Ele estava no DOPS, na Avenida Afonso Pena. O direito de liberdade, ou a liberdade de falar, de comunicar, nem de advogar, não existia. Nós tivemos um outro caso, lá mesmo. Eu e o Afonso, nós trabalhávamos grande parte dos nossos, eu não gosto de dizer que eram clientes, mas os companheiros para os quais nós advogávamos, não tinham como pagar. E nós fazíamos de graça, tranquilamente, com maior tranquilidade e a maior satisfação, muito maior. E eu, graças a Deus, sempre com um escritório de advocacia razoável, e família e etc., eu andava no carrão. Naquela época eu já andava no carrão. O promotor, ele chamava procurador militar, não vou citar nomes não, viu, gente? Mas está na minha cabeça até hoje. Ele ficou indignado, ficava provocando, perguntando como é que é, papapá. Bom, chegou um determinado momento que ele não se aguentou e abriu um inquérito policial, porque disse ele na denúncia que eu e o Afonso estávamos recebendo rubros para poder fazer campanha comunista no Brasil. Fomos julgados, etc. e tal, evidentemente que o processo foi arquivado. Tamanha ignorância. No processo da corrente, não sei se vocês já tiveram notícia do que foi a corrente, movimento político de defesa da liberdade, contra o golpe. O julgamento da corrente foi em 72, meados de 72. Não sei se o Ricardo lembra disso. Em 72, estava começando a guerra lá no Líbano, na Síria,
com Israel. E no dia do julgamento da corrente, que foi no auditório, no teatro, tamanho, só eram 40, 50 denunciados, todos já presos há muito tempo. O que aconteceu? Quando nós chegamos às 7h30 da manhã, que o julgamento começaria às 8h, estava a praça do Teatro de Juiz de Fora lotada de carros do Exército Brasileiro, e dentro do auditório, nos corredores, de um lado e do outro, militares armados para o julgamento dito como constitucional. Eu fui o primeiro a falar. Eram vários advogados, porque eram muitos presos. E eu, um determinado preso, esse eu vou dizer o nome, que ele faz questão de que eu diga, Gilney Viana, era estudante de economia, estava preso, tinha sido torturado, e foram denúncias que nós fizemos, muitas dele, sobre ele. Ele fez um escrito de defesa ideológica da atitude, das ações da corrente. E eu ali procurei naquele dia, sem dúvida nenhuma, com toda a emoção que me tomou, falar o mais alto possível. E a primeira palavra minha foi exatamente de estranhar e de achar impossível que a junta militar admitisse forças armadas dentro de uma sala de julgamento. E por aí foi. Quando terminou a primeira etapa, porque o julgamento demorou 7 dias, quando terminou o primeiro dia, o juiz Togado, que sempre nos respeitou, os advogados, muito, ele virou, me chamou no canto e disse: "Ô Catelli, você quer sair preso daqui hoje?" Eu digo: "Quem sabe, é uma boa." E ficou por isso mesmo. Foi preso e ficou por isso mesmo. José Carlos da Mata Machado, não sei se vocês lembram, já ouviram falar. José Carlos da Mata Machado, filho do eminente professor Edgar Godoy da Mata Machado, da Universidade Federal. José Carlos, em 72, ele foi preso. José Carlos foi um dos fundadores da Ação Popular, AP, uma sigla que defendia, um grupo que defendia a Revolução Brasileira pela palavra, pelos atos e não armada. Era uma dissidência da juventude da Universidade Católica, POROP, enfim, aqueles grupos políticos estudantis que realmente nós procurávamos fazer. Bom, o Zé Carlos foi preso, foi torturado até morrer, até a morte. Quando ele estava em São Paulo, no boicote, e eu fazia advocacia do Zé Carlos, levei o professor Edgar e a dona Inês para São Paulo. Na primeira visita que nós fomos lá, não foi permitido ver o Zé Carlos. Não deixaram. Ficamos lá, todo tipo de alegação, não deixaram. Dias depois, voltamos a São Paulo, o Zé Carlos apareceu todo marcado. O oficial no dia lá chegou e disse: "Não, ele caiu no pátio e se machucou." Evidentemente ninguém acreditou. Dias depois, o Zé Carlos foi assassinado e o corpo trazido para Belo Horizonte numa urna de aço, de ferro, lacrada, com a proibição de abrir e com vigilância de soldados do Exército. Foi um assinte realmente
a nós todos, não só nós que estávamos ali, mas a toda a população. Ô, gente, eu estou colocando isso para vocês sentirem como é importante a defesa da democracia, como é importante a defesa do direito de falar e mostrar a cara. Naquela época, e até as diretas jazz, e recentemente, todos nós íamos para a rua de cara limpa, aberta. Eu, pessoalmente, sou contra os mascarados no movimento político ideológico que visa exatamente a defesa de direitos. Nós temos que defender o nosso direito com a cara limpa, com o peito aberto, com a consciência de que nós estamos fazendo o melhor para o país e para a cidadania. Em duas palavras, eu vou falar sobre as PROM. Vocês, alguém já frequenta o fórum ou secretarias, conhece, Associação Profissionalizando do Menor. É um trabalho social de uma entidade de pessoas ideologicamente formadas para o bem público, para o bem comum. Na ASPROM, nós temos 38 anos de existência, é filantrópica, sem fim lucrativo. Evidentemente, nós todos, associados e dirigentes, somos voluntários, temos que ser, e somos, de coração. A ASPROM tem 3 critérios para a admissão dos adolescentes. Primeiro, a renda per capita da família máxima é de meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Nós temos uma média de 6 mil meninos inscritos, ávidos, doidos, para poder começar a trabalhar e aprender. Segundo, ele tem que estar estudando na escola formal, no 2º grau. Terceiro, a idade, que é 16 anos, para ele entrar e sai com 18. Os nossos adolescentes recebem todo tipo de formação. Nós temos aulas de datilografia, computação. São 450 horas aula dia de computação. São turmas e mais turmas fazendo isso. Temos cursos de aprendizagem de N formação. Enfim, nós procuramos conduzir esses nossos adolescentes para o caminho da seriedade, da ética e do compromisso social. Nós, ao longo dos anos, já passaram nas PROM mais de 65 mil adolescentes. A média nossa é de 3.200 adolescentes. Nunca recebemos um centavo de verba pública. Nenhum centavo, nenhum governador de Minas Gerais virou, ou nenhum deputado de Minas Gerais disse assim: eu vou fazer uma dotação aqui na minha verba particular para as PROM. Nunca. Nem queremos. Porque lá nós não admitimos qualquer carteirada. Mas dentro do presidente da Assembleia, nem o deputado, nem o presidente do tribunal, diz assim: ó, põe aí esse menino que é filho da minha faxineira, da minha... Não fazemos. É pela ordem de inscrição e o critério é quanto mais pobre, melhor a preferência. Esta é a nossa condição. Nós temos as PROM, gente, eu estou convidando até vocês, quem quiser, para ir lá visitar e associar para as PROM. Nós temos lá, hoje, os resultados da PROM, nós temos uma juíza do trabalho, nós temos vários delegados de polícia, empresários, advogados, assessor de desembargador no Tribunal de Justiça. Nós temos funcionários concursados em vários órgãos públicos. Nós temos na Assembleia Legislativa inúmeros ex-adolescentes que estão hoje concursados lá. Nós temos nas empresas, nós temos advogados, psicólogos, assistência social, enfim, nós temos profissionais
seja o que for, motoristas, nós temos profissionais sérios, responsáveis, éticos. Nós fazemos questão de formar o cidadão. Esta é uma forma, hoje, é um modelo que eu escolhi para a minha vida, de também continuar contribuindo para uma justiça social melhor. Eu espero que vocês, ou alguns de vocês, fiquem curiosos. Eu vou lá conhecer a Asprom. A Asprom funciona na Rua Carijó, 150, antiga sede da Ordem dos Advogados do Brasil. E conheçam a vida desses meninos. Conversem com eles no fórum. Conversem onde vocês forem. Porque é muito importante esse trabalho. É muito importante. Nós estamos enfrentando um problema hoje. Eu tenho dito isso em todos os lugares que eu vou. O governo do Estado de Minas Gerais, a partir de 2002, começou a reduzir os postos de trabalho da Asprom com a justificativa que precisa economizar. Isto envergonha nós, e eu tenho dito, não é só no microfone, escrevi e entreguei em mãos do governador tudo isso, para que ele tome conhecimento. Lamentavelmente, deu em nada. Um adolescente infrator que vai para o centro de internação provisória custa para o Estado R$ 7.500 por mês. Um adolescente da Asprom, que possivelmente, com quase certeza, quando ele entra na Asprom e sai, ele não vai se tornar um bandido, nem um infrator. Ele custa R$ 1.900. Mas, como na Asprom nós não pagamos comissão para ninguém, e ninguém ganha dinheiro da Asprom, estão reduzindo os postos de trabalho da Asprom. Já reduziu 600 postos de trabalho, gente. 600 oportunidades de adolescentes. E desculpe se eu falei coisas que talvez não estivessem na pauta, mas se o foco é a liberdade de comunicação, eu estou comunicando o que eu sei. E espero que vocês sejam portadores de pessoas divulgadoras do direito social, da justiça social, e que levantem também a bandeira e que o Brasil tem que melhorar, e é conosco que vai melhorar. Muito obrigado.